sábado, você que nos assiste, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos chegando ao final de um estudo sobre o livro de Daniel. Hoje vai ser o nosso 13º tema e nós vamos então encerrar esse capítulo. Nós temos a presença aqui da Rita conosco, que bom que você está com a gente, viu, Rita? É um prazer tê-la aqui. E a Rejane também, é um prazer tê-las aqui para compartilhar essa lição. Obrigada pelo convite. Nós precisamos apenas lembrar que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes então de iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir a direção de Deus. Eu vou pedir para a Rita fazer uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é. Louvado seja o teu nome pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia e salvação. Nos colocamos agora na tua presença diante do teu trono de graça, te pedindo em nome de Jesus que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que ele fale através da nossa boca, Senhor, para que essa mensagem que vamos proferir aqui venha diretamente do teu trono de graça. Amém. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos ler inicialmente o capítulo 12 de Daniel, o verso 3, é o nosso verso principal da lição, que fala o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. O livro de Daniel é impressionante, né? Como apenas 12 capítulos, é uma mensagem tão profunda, né? Quando a gente pensa de todas as coisas que aconteceram com Daniel, né? Ele teve uma vida muito intensa e é um dos poucos profetas aqui da Bíblia que a gente não encontra nada que o desabone, né? Exatamente. Sempre tem a vida um Davi que cometeu algum deslize, né? Mesmo Abraão, o pai da fé, mas a gente não encontra nada na vida de Daniel que o desabone, né? E é uma vida assim de sempre ele esteve em contato com Deus, ele sempre confiou em Deus, ele nunca esmoreceu na hora das provações, né? E é realmente um alento para a gente a vida dele. Ele sempre foi fiel, né? Sempre foi fiel, foi uma provação atrás da outra. E ele sempre permaneceu fiel. Então, durante os 12 capítulos, né, ele chegou a passar mal com as visões que ele teve, ele sofreu, ele ficou agoniado, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. O interessante é que o capítulo 12 é o que tem o menor número de versículos, só tem 13 versículos. Uhum. Né? E mesmo assim extremamente profundo. E né? é o desfecho, né? E é um desfecho, né? É uma história realmente muito bonita. E aqui o que ele traz para a gente, a mensagem, é que sempre vale a pena confiar. Exatamente. E que existe um Deus que cuida de nós, que está atento a todas as circunstâncias e que às vezes que parece que a gente não tem saída nenhuma, ele traz assim de uma saída que a gente nem imaginava que pudesse ser uma solução. Saídas espetaculares. E Rita, eu gostaria que você começasse a falar com isso, porque a primeira parte da nossa lição, ela fala sobre Miguel, o nosso príncipe, que é o foco principal não só de Daniel, mas de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Nós vemos Miguel tanto no Antigo Testamento, né, como no Novo Testamento. E sempre como aquele que defende o seu povo. Sim. Né? Então, aqui no texto bíblico diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E então, o que a gente vê? Que nesse tempo, ou seja, na sequência do capítulo 11... Que versículo você leu, Rita? Eu li o verso 1 do capítulo 12. Capítulo 12. Então, na sequência do capítulo 11, a partir do verso 32, quando a história do mundo vai entrando assim
num cenário mais negro, mais desesperançoso possível, quando aparentemente, humanamente não existe mais saída, que curiosamente é muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? Então, quando não existir mais saída, quem é que vai se levantar para defender o seu povo? Miguel. Quem é Miguel? O nome Miguel, o significado desse nome é uma pergunta. O significado do nome Miguel é: quem é como Deus? Quem que é como Deus? Ninguém, somente né? Deus. Ninguém. Né? Só o próprio Deus. Então, o que a gente percebe é assim, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê a interferência de Miguel nos momentos mais difíceis. Quando a luta entre o bem e o mal está muito acirrada, Miguel intervém. Ele interveio lá em Josué 5, 14 e 15, né? Antes de uma batalha. Ele se apresentou para Josué como sendo um ser santo e que aceitava a adoração. Né? Então isso vai nos dando pistas para a gente identificar quem é Miguel. Sim, é interessante porque os anjos não aceitam a adoração, né? E Miguel, o grande príncipe, ele aceita e ele ainda adverte Josué que Josué deveria tirar as sandálias porque a terra onde ele estava pisando era santa em função da presença de Miguel ali. Né? E a gente vê também em Gênesis, em Juízes, e a gente vê especificamente agora aqui em Daniel 12, né? Miguel se apresentando para defender o povo dele. E isso vai acontecer no momento final da história da Terra. Mas essa interferência de Miguel, ela é anterior à criação da vida no planeta Terra. Ela começou lá no céu. Quando Lúcifer, em rebelião contra Deus, reuniu o seu pelotão lá, né, o seu exército de anjos contra Deus, Miguel se apresenta. Então o que a gente pode perceber? Que Miguel é um ser santo, Miguel é Deus, pelo contexto bíblico. Miguel, mais especificamente, é Jesus Cristo, porque lá em Judas 9, após o sepultamento de Moisés, quando Jesus chegou para ressuscitar Moisés, quem é que estava lá? Satanás. E ali é dito textualmente que o ser santo que se aproximou foi Jesus Cristo. Né? Quem foi o ser santo lá no céu que defendeu o reino de Deus? As criaturas de Deus, os anjos de Deus, também foi Miguel. Então a gente percebe assim, que na maioria das vezes, quando Jesus se defronta com Satanás, ele é chamado de Miguel. Miguel, o supremo mensageiro de Deus, aquele que é como Deus, que age como Deus e que é o próprio Deus, que vem em socorro dos filhos de Deus. Você veja, no começo do grande conflito, Miguel intervém, e agora para resolver o grande conflito de uma vez por todas, ele intervém também. Rejane, eu gostaria que você falasse aqui para nós sobre um livro. Aqui está registrando que tem um livro. Que livro é esse? Esse livro, a Bíblia nos diz, principalmente aqui na continuidade do verso que a irmã Rita mencionou, é um livro da vida, livro da vida do Cordeiro. Aquele livro que todo salvo, né, estará com seus nomes escritos ali. Seus nomes, as suas obras estarão ali. Né? Esse livro é escrito nos céus, não porque Deus precise. Deus não precisa. Porque ele conhece Ele lembra de tudo, né? Ele lembra de todas as coisas. Mas sim, no momento, né, do seu juízo, no momento após as pessoas serem levadas aos céus, elas vão fazer um juízo de constatação. E ali vai estar todos os detalhes de todas as vidas, o porquê essas pessoas estão lá e o porquê elas não estão. Sim. Na realidade, esse livro é porque estão lá. Livro da vida, aqueles que realmente aceitaram a Cristo. E aqui é muito claro em dizer, na continuidade o que a
que a irmã Rita mencionou, tá? Será salvo o teu povo. Qual povo? O povo de Deus. Aqueles que têm a fé em Jesus, né? Que cumpre os seus mandamentos. Né? E todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse é o livro que estará lá no céu, que está sendo registrado, né, o nome de todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Né? E maravilhoso essa observação que Daniel colocou. Exatamente. Um registro. Né? Deus não precisa de registro. Sim. E sim para nós, quando estivermos Quando lá. nós chegarmos no céu, nós vamos perguntar para Deus, né? Cadê? Eu orei tanto. Sim. Exatamente. Onde está tal pessoa? Deus vai nos mostrar o registro, o banco de dados que existe lá no céu sobre essa pessoa. A gente diz livros, né? Mas diz livro como se fosse uma coisa manual. É. Né? Pode ser algo, hoje na época da tecnologia, verdade. pode ser um pendrive, uma tela, alguma coisa, a gente não sabe como. A gente não faz nem ideia, né? Mas na época que Daniel escreveu, era livro, era um pergaminho, Então, sempre, veja, você, quando fez a introdução, você destacou muito bem que o capítulo 1 de Daniel, ele relata a entrada do povo de Deus como prisioneiro em Babilônia. Né? 70 anos depois, esse povo foi liberto de Babilônia. Qual foi o povo que foi liberto? O povo de Deus. Daniel, seus amigos, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Fiéis, a ponto de, lá em Daniel 3, quando a gente estudou, um dos textos mais lindos da Bíblia, os amigos de Daniel, que foram pressionados a se curvar e a adorar a estátua do rei, eles disseram o quê? Nós não vamos fazer isso. Sim. Não se importaram se um viver Nós ou não morrer, vamos fazer né? isso, mesmo que isso nos custe a vida. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Então, são esses fiéis que preferem passar pela fornalha do que se afastar de Deus. E foi tão espetacular, Daniel 3, que aqui a gente vê no verso, lá no finalzinho do capítulo, a gente vê o rei dizendo assim, mas eu lancei 3 na fornalha. E tem o quinto, tem o quarto lá. Quem é que estava lá com eles? Miguel. Miguel de novo, né? É interessante ouvir um pensamento que, quando você estava falando no céu, né? Diz que a primeira surpresa nossa é nós mesmos estarmos lá, né? A segunda, pessoas que a gente julgava com certeza que estariam lá e não estarão. E a terceira, pessoas que a gente imaginava que nunca estariam lá, estarão. Então, eu acho que é interessante isso da parte de Deus, porque Ele não nos deve nenhuma satisfação. Mas Ele vai nos dar. E a gente vai dizer, por que aquela pessoa que eu tanto gostava não estava aqui? Por isso que Ele é o único capaz de julgar. Porque se fosse pelo nosso julgamento, a gente julga aquilo que a gente vê, mas não a intenção do coração. Né? Inclusive, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, apesar de estar no período da grande tribulação aqui na terra, quando o Espírito de Deus é removido daqui, quando não haverá mais intercessão do nosso Senhor Jesus, neste momento, aqueles que estão escritos, até o pão e a água, a Bíblia diz que eles terão. Que eles terão. Eles terão. Então não vai faltar nada, não né? vai faltar nada. É claro, haverá um momento de angústia, de tribulação, tudo mais. Sim. Mas a Deus promessa, vai continuar cuidando. Exatamente. A promessa está aqui. Sim. Na Bíblia. Rita, eu queria que você falasse agora sobre o outro tema, que ele fala sobre a ressurreição. E isso é um tema, na realidade, que a gente podia estudar só sobre ele, né? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas têm uma angústia muito grande em relação à morte, né? Sim. E a ressurreição é um alento para a gente, né? O que você tem para falar para a gente? Esse texto aqui está lá no verso 2 e 3, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso é assim, uma motivação para a gente continuar fiel a Deus até a morte, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Porque ele não é o fim, né? E porque não é o fim. E ele diz, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O que a gente precisa entender é o seguinte, que nós não temos como fugir
dessa morte que acontece todos os dias. Isso aí, se Jesus não voltar antes, um dia a gente vai morrer. Sim. Mas todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É essa esperança que a gente tem que ter. Isso faz toda a diferença quando a gente compreende, Mônica, o que verdadeiramente a Bíblia fala sobre a morte. Porque a gente entende que a gente não tem que focar na nossa vida aqui desse mundo. O foco tem que estar lá, no céu. Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Eu vivo aqui, mas eu vou para lá pelo poder de Deus. Quando que eu irei para lá? Quando Jesus voltar, na ressurreição. Aqui, no livro de Daniel, Deus na Bíblia, ele fala sobre a ressurreição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que no livro de Daniel, ele fala de uma forma bem mais enfática. E ele fala de uma ressurreição diferente. Ele fala de uma ressurreição especial. Ele não está, além do... quando ele promete para Daniel, lá no verso 13, que Daniel ia descansar, quer dizer, Daniel ia dormir, ia morrer, né? Mas depois ele iria ser levantado por Cristo. Aqui Deus está falando da ressurreição geral. Sim. Então a Bíblia fala em João 5, 28 e 29, da ressurreição geral. E lá é nos dito assim, porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura sairão. Veja só, uma dica para você. Onde é que estão os mortos? Na sepultura. Deus diz textualmente. Todos aqueles que estão nos túmulos sairão. E não tem consciência nenhuma, né? Nenhuma. Isso é importante. A morte como se estivesse dormindo, exato. Né? A morte é um nada, né? Eu acredito que você vai falar sobre isso no finalzinho, mas eu vou me antecipar um pouquinho. Aqui nesse estudo que você está assistindo, a gente fala muito resumidamente sobre os temas bíblicos, né? O ideal seria a gente se aprofundar bem mais em função de tempo. Sim. Mas a Bíblia está à nossa disposição para ser entendida. A gente desperta a curiosidade, né? Para que a gente vá mais a fundo, não é verdade? Só para fechar essa questão da ressurreição, em João diz que todos, aí está falando da ressurreição geral, salvos na segunda vinda de Jesus, os perdidos na terceira vinda. Só que aqui em Daniel ele fala de uma ressurreição especial. E quando a gente lê o Apocalipse 1:7, a gente entende de quem ele está falando. Lá no verso 7 do Apocalipse, do capítulo 1, é dito que aqueles que crucificaram a Cristo verão Jesus voltando. Esses já morreram. Então essa é uma classe que vai ressuscitar antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. Esses serão os perdidos que vão ressuscitar antes de Jesus aparecer para vê-lo voltar em glória, comprovar, né? Que Jesus é Deus. Né? E a outra classe são aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse 14, e que aqui o livro de Daniel, no capítulo 12, especifica inclusive a data que os salvos, ele dá a data que a partir desse ano, a Bíblia está dizendo aqui, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, a partir desse ano, os que morrerem salvos vão ressuscitar antes de Jesus aparecer. É uma coisa muito emocionante, eu me emociono com essas coisas, porque a gente vê nas entrelinhas e em todas as coisas o amor, o cuidado e as gentilezas do nosso Deus. Só uma colocação, quando a Bíblia não menciona a data, né? Ou quando eles vão ressuscitar. Não. Antes, pode ser uma hora, uma semana, né? Um mês, não se sabe. A Bíblia, nesse momento, ela não diz quando, mas antes. Porque eles vão ver o Senhor descer. Vão assistir de camarote. Exatamente. E aqueles que seria a geral, a ressurreição geral, aí sim, o anjo desce, Jesus está nas nuvens, aí chama pela mão. Olha que bênção. Que coisa linda, né? E uma das coisas mais lindas da doutrina da ressurreição é que ela nos dá a certeza
de que a morte vai ser exterminada. Sim. Não vai existir mais morte. Porque é o plano original de Deus, Exato. né? É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Ele diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Jesus já venceu a morte. Amém. Rejane, eu queria que você falasse agora de um outro livro, só que ele fala do livro selado. Que livro é esse? Esse livro selado, quando a Bíblia menciona, é o livro de Daniel. Tá? Aqui em Daniel há muitas profecias que para a época de Daniel, né, na época de Daniel, ele não tinha condições de discernimento de saber tudo, de entender, né? Ele tinha aquele conhecimento e tal, mas ele não entendia, tanto é que em muitos momentos ele fica até doente em razão disso, né? O livro selado é o de Daniel. O livro de Apocalipse, não, o livro Apocalipse é um livro aberto, né? É muito fácil a leitura, foi feito na época de João, do apóstolo João, e o livro de Daniel, não. Então, o anjo é muito claro em dizer, né? Quando ele tem a visão, é muito claro. No capítulo 12, verso 4, o anjo diz, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Tá? Então, é bem claro em dizer, e também menciona que muitos irão esquadrinhar. Muitos irão se interessar por esse livro, terão acesso ao livro. Porque no período, né, até, posso te dizer, até a época da Revolução, não digo Revolução, né, da Reforma Protestante, né, as pessoas não tinham acesso. Tinham talvez uma vaga noção, porque alguém deve ter comentado, né, os religiosos da época, mas não tinha essa noção profunda. A partir de então é que começou a ser esquadrinhado, que surgiu a Reforma Protestante, e posteriormente em 1840, que começou, Guilherme Miller, né? Exato. Começou a fazer todas as pregações. Em 1844, em que realmente eles começaram, ou melhor, entender, Deus deu entendimento específico de todos os períodos, de todas as épocas. Então sabemos que para Daniel, naquele momento, não era necessário ele saber. O que era necessário ele saber, que ele estaria entre os salvos. Sim. E ele morreu com essa esperança. Com essa esperança, né? Essa bendita esperança. Então, veja só, aqui nessa questão de Deus mandar fechar o livro, porque Daniel, a gente viu ao longo do estudo do livro, ele não entendeu a maioria das visões que ele teve. Angustiou muito e angustiou muito. E ele já estava agora aqui muito idoso. Ele estava com cerca de 90 anos já. E ele continua querendo entender. Ele diz, mas Senhor, quando é que isso vai acontecer? E Deus diz para ele, descansa, Daniel, descansa. Isso não é para agora, isso é para o tempo. Aí é que está, né, Regiane? O tempo do fim. Quando é o tempo do fim? O tempo do fim é quando todos vão começar a estudar o livro de Daniel. E aí lá, na Reforma. Exato. E aí, as verdades bíblicas que estão contidas aqui, as doutrinas bíblicas, poderiam e deveriam ser compreendidas. Porque, se veja, até uma coisa que me chama muito a atenção é que até 1818, 1831, agora no século XIX, as pessoas não sabiam nem que Jesus ia voltar. Por quê? Durante o período que a gente vai mencionar na sequência, a Bíblia foi tirada da mão do povo. Sim. Então as pessoas não compreenderam, não sabiam que existia um santuário celestial. Elas não entenderam a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Não participaram até então da restauração da verdade, da santidade do sábado, da mortalidade da alma. Tudo isso estava para ser compreendido no tempo do fim. E é o tempo exato de Deus, né, Rita? Exato. Às vezes a gente pensa, por que tanto tempo? Deus tem uma razão e a gente tem que confiar. Apenas confiar, né? Acredito que se na época fosse revelado, né, aberto o livro para Daniel entender, eu creio que ele ficaria numa angústia tal que ele não iria saber o que fazer. É verdade. Porque era ele, né,
num país pagão, né? Poucas pessoas, acredito que poucas pessoas, né, hebreias que ele tivesse contato, poucas, mas não com a capacidade que ele tem. Sim. Né? Porque ele tem uma capacidade. O contato que ele tem com Deus, tanto é que ele orava 3 vezes ao dia. Olha a comunhão, o relacionamento. A 3 vezes com abertamente, o restante a gente não exatamente, sabe, né? no seu interior, né? É verdade, isso é constante interior. em oração. Então eu né? creio que Deus poupou ele. Sim. A gente já está o nosso tempo meio seguindo rápido. E eu quero só falar sobre o último tema, Rita, com você, que aqui fala desse tempo de espera. O que ele quer dizer com isso? Então, é um texto, esses 3 versículos, esses 2 versículos, os primeiros aqui do capítulo 12, são extremamente ricos, porque aqui tem muita informação, né? Então, aqui Deus está dizendo que Miguel, ou seja, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai livrar o povo dele. Os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados e já transformados. E ele então vai levar esses 2 grupos de salvos para o céu. Só que, antes disso, haveria um tempo de angústia, que é o tempo que a gente está começando a viver, né? E ele encerra o livro falando de 3 períodos proféticos. Um deles é o período que se refere a um tempo de 1260 anos, ele permeia todo o livro de Daniel e todo o livro do Apocalipse. Então Deus fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o período que vai de 538 até 1798, é o tempo em que seria estabelecido a apostasia, a abominação desoladora. O que seria isso? O estabelecimento do papado, né? Através da substituição do divino pelo humano. Né? Lá em 538 foi tirado o tamide de Cristo, ou seja, a intercessão de Cristo. Foi substituída pela intercessão de homens por obras. Né? Isso durou 1260 anos, até 1798, quando Napoleão entrou em Roma e confiscou as terras do papado e acabou com o poder. Tanto é que é considerado como o período de trevas, né? Exato. Porque trevas. é um período sem Deus, é um da período idade, de trevas, a idade né? escura, a idade média. Idade média. Então, quando Deus fala aqui dos 1290 dias, ele diz lá, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, depois que for substituído a intercessão de Cristo, isso o homem faria. Sim. Pela intercessão do homem, né, colocando um homem sentado num trono, dizendo que ele representa os negócios do céu. Sim. Né? Depois que isso começasse a acontecer, haveria ainda 1290 dias. Só que nós temos um período de 1260 dias, de 538 a 1798. Quais são esses 1290 anos? Na realidade, o poder temporal dos papas, ele não começou efetivamente em 538. Em 538 foi exterminado, porque foi isso que aconteceu, Justiniano exterminou as tribos bárbaras arianas que se opunham ao papado, né? Isso aconteceu lá na frente, mas de fato esse período da abominação desoladora começa em 508, com a conversão de Clovis, um rei um imperador franco, que se disse convertido ao catolicismo. Então, ali, com a conversão dele, o papado, o catolicismo, ganhou muita força. Então, se nós fizermos a conta, né, aritmética, de 508 a 1798, nós vamos ter os 1290 anos. Mas, para nós interessa, e é aqui que nós entramos,
Isso é nosso, a promessa é para nós, não só adventistas, mas todos aqueles que tiverem um nome escrito no livro da vida. Sim. Né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Porque a gente precisa destacar aqui rapidinho que em profecia um dia corresponde a um ano. Então, a abominação desoladora, na realidade, não reinaria só por 1260 anos. Seria por 1290 anos. Tá? Mas Deus diz que é bem-aventurado, feliz daquele que vivesse até 1335 dias. Por quê? Porque até 1798, as pessoas não sabiam nada de Bíblia. Elas viviam aquilo que elas ouviam falar. E a partir de 1798, com a Reforma Protestante, que Deus veio gradativamente resgatando as verdades bíblicas. As pessoas começaram a ter mais acesso. Começaram a ter mais acesso. E com a famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela nos leva ao ano de 1843. Se veja como a profecia tem história. Sim. A profecia, para você dar crédito a ela tem que ter base histórica, além de estar alicerçada na Bíblia. Sim. Né? Então, o que Deus está dizendo aqui? Que aqueles que vivessem após 1843, eles seriam bem-aventurados. Por quê? Eles participariam do tempo em que as verdades bíblicas começariam a ser resgatadas, ensinadas, compreendidas e vividas. Por exemplo, a questão da reforma para a saúde, a questão da santidade do sábado, da mortalidade da alma, né? A doutrina do santuário que coloca Jesus, já que Satanás quis destronar a Cristo, tirando o tamide dele, ou seja, a intercessão diária dele por nós lá no céu, a partir de 1843, essa intervenção foi restaurada. Então, são esses aqui que viverem a partir de 1335 dias que vão participar da ressurreição especial entre os salvos. Ótimo. É muita coisa para a gente falar aqui, né, Rita? Exatamente. Rejane, você gostaria de complementar alguma coisa? Sim. Na realidade, hoje pela manhã, né, até lendo um pouquinho mais sobre isso, me chamou muita atenção esse tempo de espera. Esse autor menciona da seguinte forma: a espera não é indiferente. Porque as pessoas estou esperando, o dia que acontecer, estou fazendo a minha parte, entre aspas, fazendo suas partes, etc. Né? E ele menciona assim: a espera não é indiferente, ao contrário, é uma caminhada para a frente e uma forma de agir e viver. Sim. Sabe? Isso nos remete ao quê? Que não devemos sentar e ficar esperando. Como se, vamos esperar a chuva passar. Não. Sim. A gente vamos tem fazer que o agir, quê? né? Temos que fazer o quê? Como Daniel, né? Exatamente. Temos que fazer o quê? Simplesmente levar a palavra do Senhor, levar o conhecimento que Deus nos proporcionou a outras pessoas. Sabe? Isso também é uma missão. Sim. Porque não devemos, conhecemos e ficar quieto. Sim. Não, de jeito nenhum. Levar esse conhecimento. Passar para os outros. Passar. Dar essa oportunidade que existem milhões e milhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ou se conhecem, não conhecem o verdadeiro Jesus. Sim. O verdadeiro plano da salvação. Estão ainda, sabe, com aquele véuzinho assim, não vê realmente o sentido. Sabe? Então eu imagino assim, que neste momento de espera que nós estamos, desde 1843, neste momento, nós temos que ajudar, ser um missionário, levar avante o que realmente Jesus disse. Sim. Ide e pregar o evangelho. Olha, infelizmente o nosso tempo se encerrou. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu gostaria só de deixar um recado com vocês,
Aquele que gostaria de estudar essas profecias mais detalhadamente, né? A gente vai ter a partir de 3 de maio um estudo específico, tanto do livro de Daniel, na sequência do livro de Apocalipse, sim, e a Rita vai ministrar esse curso, né? Vai ser dia 3, é um domingo, a partir das 18 horas, né? E se você tiver interesse, a gente vai deixar o número da igreja com você, para você procurar, se inscrever, né? Sem custo nenhum, né? É uma coisa que a igreja está oferecendo para você. Então, se você quiser anotar, o número da igreja é 30857737. 30857737. E daí a riqueza de todos os detalhes que, infelizmente, durante 13 encontros aqui a gente não conseguiu contemplar tudo, a gente vai conseguir nesse estudo tirar todas as dúvidas e ver todos os fatos históricos que são realmente muito preciosos para nós. Eu agradeço muito, então, a participação de vocês e eu vou pedir para a Regiane fazer uma oração final para a gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, por esse estudo. É um estudo maravilhoso, Senhor, em que Tu prometes que virá. Brevemente Tu vai estar aqui, estar nos levando para o seu aconchego, junto de Ti. Meu Pai, nos abençoa. Abençoa-nos, Senhor, nesse restante de tarde, nesse restante de sábado, permanece em nossos corações. É o que nós lhe pedimos, por amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a sua participação conosco, lembrando que você pode sempre acessar os nossos cultos ao vivo. A nossa escola sabatina começa às 10 horas no sábado e sempre tem na sequência o culto divino. Também nos domingos e quartas-feiras nós temos a transmissão a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.